Saudações tricolores, e o Fluminense venceu mais uma, chegou à 9ª vitória consecutiva nesta temporada e mais uma vez mostra que o trabalho do técnico Abel Braga vem sendo desenvolvido com maestria. Engraçado que eu acho que o time reserva joga mais do que o time titular. Acho que o time reserva tem mais intensidade do que o time titular. Só para vocês terem ideia dos números do campeonato estadual, é o seguinte: o Fluminense em 9 jogos sofreu apenas 2 gols. Apenas 2 gols. Em 9 jogos a equipe venceu 8 jogos e perdeu apenas 1, que foi diante da equipe do Bangu. E cara, assim, falando sério para vocês, faz muito tempo, eu sinceramente não me lembro quando foi a última vez que o Fluminense teve aí 9 vitórias consecutivas. Eu me lembro que teve uma fase aí do Fluminense lá em 2012 que ele chegou a ter 5 vitórias consecutivas, que foi no Campeonato Brasileiro, sobre o comando desse mesmo técnico aí, o Abel Braga. Então mostra que o Fluminense, que o Abel Braga só dá certo mesmo no Fluminense e no Internacional de Porto Alegre. Ele não deu certo nos Mulambo. Que legal, né? E os números do Fluminense nesse jogo aí, diante do Vasco, lembrando que o Fluminense nos 3 clássicos que disputou, venceu todos os 3, venceu o Flamengo por 1-0, venceu o Botafogo por 2-1 e agora venceu o Vasco por 2-0. E cá para nós, poderia ter goleado, hein? Aquele goleiro Thiago Rodrigues fez muita defesa. Faz isso não, parceiro! Cara, primeiro tempo do Fluminense foi avassalador. Só deu Fluminense no primeiro tempo. E como eu falei agora há pouco, se não fosse o goleirão dos caras, a gente tinha metido uns 4-0 só no primeiro tempo. Pena que o gol que o John Arias fez estava impedido. Eu pessoalmente sou contra essa regra de impedimento. Eu, se fosse o Cristiano Ronaldo e o Messi, ia até a FIFA reclamar para tirar essa regra, porque essa regra para mim é ridícula. Regra de impedimento, aí o cara tem que se posicionar se preocupando se está impedido ou não. Para mim essa é a regra mais idiota do futebol. Mas vamos falar do Fluminense 2, Vasco 0. Primeiro tempo do Fluminense foi extraordinário. O Paulo Henrique Ganso, o cara desestabilizou a defesa do Vasco, dando aquele toquezinho de calcanhar. Foi realmente extraordinário aquele toque que ele deu pro Cano. E eu gostei da atitude do Cano de comemorar o gol. Tem jogadores aí, mimizentos, que só porque jogou no time adversário, que jogou no time rival, não comemora o gol. Eu gostei da atitude do Cano de comemorar o gol, foi extraordinária. Tipo, você se lembra daquele gol que o Casares fez contra o Corinthians no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, em que a gente empatou em 1-1, estávamos com um jogador a menos? O Casares fez assim, não quis comemorar. Pô, meu irmão, tá de brincadeira, o cara nem ídolo era da equipe do Corinthians. Vai pra casa do cara. Eu não posso falar isso aqui, né? Ou posso? Será que eu posso? Ah, pra casa do caralho. Então assim, velho, gostei muito da atitude do Cano de comemorar o gol contra a sua ex-equipe. Lamento muito aí pra torcedora do Vasco que fez a tatuagem do cara, né? Sinto muito, né? Ela disse que à medida que o cara fosse marcando gols contra o Vasco, ela ia pensar se ia substituir ou tirar a tatuagem. Eu espero que ela não tire a tatuagem, que ela sinta esse amor aí que ela sente pelo tricolor das Laranjeiras. E falar agora do segundo gol do Fluminense, que foi ainda no primeiro tempo. Mais uma assistência do Ganso. Ganso cobrando escanteio, deu lá, Nonato cabeceou e fez o segundo gol do Fluminense, 2-0. Realmente o Fluminense dominou todo o primeiro tempo, não teve chances nenhuma para a equipe do Vasco. E eu falo para vocês o seguinte, se não fosse aquele goleiro do Vasco, a gente tinha metido uns 4-0 só no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e naturalmente a equipe do Vasco foi para cima. O Vasco foi com tudo que tinha de melhor para cima. Lembrando que ainda no primeiro tempo o Nenê fez uma cobrança extraordinária de falta. Eu acho que falta isso no Fluminense, um bom cobrador de falta. E a gente tinha isso nele no ano passado. Mas infelizmente a gente deixou o cara aí, né?
Que legal, legal, porque a gente vê aí que o Ganso tá voltando a ser aquele jogador que a gente conhece, que sabe que ele tem a capacidade de ser. E é bom que o Abel Braga dê aí mais oportunidades para o nosso querido camisa 10 continuar dando passes extraordinários para a gente marcar muitos gols. No segundo tempo a equipe do Vasco veio com tudo para cima do Fluminense, dominou boa parte ali do jogo no segundo tempo. No entanto, através das substituições que o técnico Abel Braga fez, a equipe do Fluminense retomou o controle da partida. E aí não deu outra, o Fluminense ameaçava marcar o terceiro gol. Era mais fácil o Fluminense fazer o terceiro gol do que o Vasco fazer o primeiro gol e colocar pressão no jogo. Eu acho que esse foi um dos melhores jogos que o Fluminense fez na temporada. Um jogo consistente. Aí vocês podem falar, mas o jogo contra o Volta Redonda também foi muito bom, velho. O Volta Redonda não é porra nenhuma. Desculpa a palavra, mas essa aqui é a verdade. Só para vocês terem ideia, no meio de semana, esse Volta Redonda que tomou de 3-0 do Fluminense no fim de semana, levou 4-2 de uma equipe chamada Tum Tum, uma equipe que só tem 8 meses de fundação. 4-2. Então, não dá para comparar o futebol do Fluminense de hoje contra o Vasco com o futebol diante do Volta Redonda. Tá ligado? Eu acho que o Fluminense fez um melhor jogo da temporada pelo simples fato de estar jogando contra um arquirrival. Mostrou superioridade em todo o primeiro tempo. Na metade do segundo tempo a equipe mostrou porque era melhor. Eu falo para vocês que hoje aconteceu o que era óbvio de acontecer, porque o Fluminense hoje tem sim o segundo melhor elenco do Rio de Janeiro, e não vamos ser desonestos. A gente sabe muito bem que o Flamengo tem o melhor elenco do Rio de Janeiro e está no top 3 aí dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que os melhores elencos hoje do Brasil são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então não vamos ser desonestos dizer que a gente é o melhor do Rio. Realmente em clássicos a gente domina, a gente é o time a ser batido em clássicos. No entanto, deixando bem claro, hoje aconteceu o que era para acontecer. O Vasco não tem time, nem Vasco nem Botafogo tem time para bater de frente com o Fluminense. Aconteceu aquilo que já era esperado. Flusão venceu por 2-0 e mais uma vez a gente levou mais 3 pontos para casa. Eu tô olhando aqui a tabela e o Flamengo pode chegar a 28 pontos. Sabe o que isso significa? Se o Flamengo vencer os 3 jogos, ele pode chegar a 28 pontos. Então, se o Flamengo empatar amanhã, o Flamengo vai para 20 pontos. Nesse caso, o Flamengo só poderia chegar a 26 pontos. Então, se o Fluminense vencer na outra semana e o Flamengo empatar nessa, o Fluminense já é campeão da Taça Guanabara e a gente leva essa taça aí para casa. Me disseram que se a gente ganhar esse título, os mulambos vão dizer que um carioquinha não importa. Mas toda vez que eles ganham, você sabe o que acontece, né? Saudações tricolores, tamo junto e é isso aí.